Oi! Sabe que eu acordei hoje, gente, com uma sensação assim, tipo, eu preciso falar isso, eu preciso falar isso, eu preciso dividir isso. Eu pensei em escrever o que eu ia falar pra vocês, assim, pra não perder, sabe, a ordem do que eu queria falar, mas eu não escrevi e decidi sentar aqui e só ir conversando com vocês. Ontem eu tirei um momento pra sentar aqui comigo mesma e pensar um pouco sobre a minha vida e o quanto eu tava me sentindo perdida em alguns aspectos e o principal, o quanto eu tô me sentindo muitas vezes sem esperança. E aí eu comecei a conversar com Deus assim e perguntar pra ele: Senhor, ó, olha isso, Senhor, por que eu estou sem fé? É a mesma coisa, né, de comer um balde de chocolate e falar assim: por que eu não emagreço comendo chocolate? Por que eu não emagreço? Meu Deus, por que eu não emagreço? É a mesma coisa. E eu comecei a perguntar de verdade, Senhor, por que eu tô tão sem fé, sem esperança em algumas coisas, sabe? Aí começa a vir aquele monte de questionamento na cabeça. Por que isso aqui não acontece? Por que isso aqui tá demorando tanto? Por que eu não consigo isso daqui? Por que eu tô fazendo de errado? Me faz enxergar, sabe assim? E uma das coisas que eu percebi fazendo esse monte de pergunta pra Deus, e tentando conversar comigo mesma, toda vez que eu começo a questionar alguma coisa. Questionar é bom, gente, é bom. As maiores descobertas do mundo foram feitas através de perguntas. Então questionar é muito bom, mas depende muito do propósito da sua questão. É aí que o buraco fica mais baixo. E eu pedia uma resposta. Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que tá tão difícil isso? Vários porquês. E aí nessa reflexão eu aprendi duas coisas e é isso que eu senti no meu coração, assim, de dividir com vocês. A primeira é: quando você começa qualquer coisa perguntando por quê, mas por quê? Por quê? Por quê? A sua cabeça entra em parafuso. Por que tal problema não se resolve? Por que eu não consigo tal coisa? Por que tá demorando isso? Aí você começa a olhar pro vizinho, né? Por que fulano consegue? Por que pro outro é mais rápido? Eu tô buscando tanto, tô pedindo tanto. Por que, Senhor, que eu tô passando por isso? Por quê? Por quê? A primeira coisa que me veio assim é que a pergunta tá errada. Toda vez que eu faço essa pergunta do por que isso, por que aquilo, por que tá demorando, por que não acontece, por que eu tô passando por isso, seja a sua pergunta qual for, seja a sua situação qual for, a minha situação qual for, toda vez que eu começo a questionar o porquê, eu diminuo a minha fé. O porquê que a gente usa é uma forma de colocar pra fora, de expressar o quanto tá ruim essa situação, mas com isso a gente só consegue aumentar a nossa angústia. Eu fico mais angustiada ainda quando eu começo a falar um monte de porquê, eu fico mais angustiada ainda, não encontro resposta e consequentemente diminui a minha fé. E tá aí a minha resposta: por que eu não tô acreditando? Por que não tá acontecendo? Por que a minha fé não alcança tal coisa? Independente do que seja o seu problema, se você continuar perguntando o porquê, a tua fé vai ficar cada vez menor. Eu não sei o que você tá passando aí do outro lado. Tem muita coisa que eu passo também, que vocês também não sabem. Tem coisas que são muito da gente, né? É só Deus que sabe. Se a gente continuar perguntando por quê, como eu venho fazendo todos os dias, a minha fé só vai ficando menor. De repente, você tá com essa sensação aí também. E aí me veio o segundo pensamento: se a minha fé tá menor, se eu não consigo ter mais fé que as coisas vão melhorar, que eu vou realizar o meu sonho, que eu vou conquistar tal coisa que eu quero, que eu vou resolver tal problema, que essa situação difícil que eu tô passando, que você tá passando, ela vai ter um fim, ela vai se resolver. Se a gente não consegue crer de verdade que isso vai acontecer, é porque a gente continua perguntando por quê. Então essa é a resposta que eu tanto queria e de repente serve pra você. As coisas não acontecem porque a gente não crê de verdade, a gente não crê de todo o coração, a gente crê duvidando. E por que a gente crê duvidando? Porque a gente diminui a nossa fé com tantos porquês. Tudo aquilo que seu coração deseja e que é genuíno, porque tem coisas que a gente deseja que a gente quer enganar a gente mesmo, sabe? Tem coisas que você olha e você deseja, mas você tá desejando porque no fundo você tá com inveja. Você não quer admitir que você tá com inveja, que a casa da outra é mais bonita que a sua. Então, eu queria tanto ter uma casa assim. Porque o cachorro da outra é mais bonzinho
que o seu, eu queria tanto ter que o meu cachorro fosse assim, eu queria tanto que o meu marido fosse assim. Você tá solteira já há um tempo, querendo encontrar com alguém, é um sentimento genuíno que você tem, mas aí a sua amiga arrumou um namorado, te apresenta, e aí você fica com aquele sentimento assim, eu também queria um namorado assim, como ela é sortuda, e aí você não quer admitir pra você mesma, mas você tá com inveja. A gente às vezes tenta enganar a nós mesmas, mas a gente não engana Deus. Deus conhece o nosso sentimento lá no íntimo, que às vezes até a gente desconhece, a gente se engana, a gente acha que tá sentindo uma coisa e tá sentindo outra. Sabe quando você tá com dor nas costas, aí você não sabe descrever muito bem onde é que é a dor, sabe? Assim, eu não sei dizer muito bem, dói pra direita, dói pra esquerda, mas Deus sabe exatamente onde tá essa dor. E toda vez que a gente pergunta por que isso, por que aquilo, a nossa fé diminui. E se a nossa fé diminui, a nossa tristeza aumenta, a nossa fé diminui e a gente não consegue realizar os nossos sonhos, a gente não consegue aquela bênção e a gente fica questionando cada vez mais por que o outro consegue, por que tá acontecendo pro outro, por que isso, por que, e a gente continua no nosso porquê e questionando Deus o porquê, a gente não sai do lugar e sem entender por que tá demorando tanto para as coisas melhorarem na sua vida. Quando a gente questiona alguma coisa, a resposta tá bem na nossa frente. Por que a resposta tá na nossa frente? Porque Deus, ele preparou toda sorte de bênçãos para nossa vida. E às vezes a gente fica até indo na igreja e perguntando e pedindo para Deus, me abençoa, eu quero tal coisa, eu preciso de tal coisa. E Deus já deu pra gente. Basta a gente acreditar. E a gente deixa de acreditar perdendo tempo com as perguntas que a gente faz. Porque quando a gente acredita de verdade, a gente não questiona. E essa é a parte mais difícil, pelo menos para mim. Mesmo com os meus pais, com meu pai, com minha mãe falando alguma coisa pra mim, que eu tinha que fazer isso, que eu não podia fazer tal coisa, eu sempre fui muito de questionar, sempre. Na faculdade eu também era assim, eu nunca tive vergonha, sabe, de levantar a mão e perguntar de novo e pedir pra me explicar, porque eu queria entender, eu tinha uma necessidade, eu sempre tive essa necessidade de entender. Só que com Deus não funciona assim. Com Deus é na base da confiança e se entregar totalmente e dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu tô passando pela pior situação da minha vida, mas eu confio. Essa é a postura que a gente deveria ter para alcançar as nossas bênçãos mais rápido, do que a gente ficar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu não tô aguentando mais, Senhor? Por quê? Ontem eu escutei uma pessoa contando, né, falando sobre fé e falando sobre a história de Jó, né, que Jó era um homem de muita fé, com uma fé inabalável, e ele perdeu tudo que ele tinha. E ao invés dele perguntar para Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Por que o Senhor me abandonou? Por que isso tudo tá acontecendo? Ele continuou fiel na sua fé, continuou, enquanto todas as pessoas riam dele. Deixa isso, enquanto a própria esposa disse pra ele, né, abandona o seu Deus, para com isso. Já pensou, gente, você ouvir isso do seu esposo, da sua esposa? Você tá com uma situação ali, confiando em Deus, e a pessoa chegar pra você e falar, larga disso, se eu fosse você eu me matava, porque você já pensou escutar isso? E Jó passou por tudo isso, ele não deixou de acreditar um segundo. Deus deu pra ele, Deus restituiu milhares de vezes mais na vida de Jó. E qual que é a resposta dessa história? É que ele não deixou de acreditar, ele não ficou que nem a gente perguntando, por quê? Por quê? Por que Deus me abandonou? Por que isso não acontece? Meu Deus do céu, eu sou azarada. Meu Deus, quantas vezes eu já falei isso? Na infância eu passei por algumas situações, eu já cheguei a contar algumas vezes pra vocês. É aquela história da Barbie. Se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo passando aqui no card pra você assistir depois. Assiste, é um vídeo muito importante. E a partir daquela situação, mesmo criança, eu entendi que eu era uma pessoa que não tinha sorte, que eu era azarada e que nada de bom ia acontecer pra mim. Que só acontecia pros outros, mas pra mim não. E eu cresci com esse sentimento de conformismo. E mesmo sendo uma pessoa que questionava, eu nunca encontrava a resposta que me satisfazesse. Então eu continuava convencida, tá vendo? Você não tem sorte mesmo, você não tem sorte. E é difícil tirar isso de dentro da gente, né? É difícil desacreditar de algo que
você cresceu acreditando. E isso te afasta, te leva para um lugar muito ruim, te afasta de Deus, te afasta das respostas, te afasta do caminho que você pode colher muitas flores, mas você fica afastado, você fica ali questionando, você fica, ao mesmo tempo que você espera por um milagre, você não acredita que esse milagre vai acontecer. Essa é a balança. Então que hoje a gente possa esquecer as questões um pouco. Se você é uma pessoa que questiona como eu, se você é uma pessoa que tá sentindo a sua fé fraca, se você não tá conseguindo acreditar que você vai sair dessa situação que você tá, vamos deixar essas questões um pouco de lado e vamos confiar, sabe? Fazer aquela oração: Senhor, se você não confia, você diga: eu quero confiar, eu quero me entregar, eu quero acreditar. Porque só da gente repetir essas palavras, parece que o nosso coração já transborda, já se consola, já muda o sentimento. Eu não sei a pergunta que você tá fazendo, mas a resposta é sim. Você vai conseguir. Você vai conseguir realizar e viver os teus sonhos. Essa situação ruim que você tá passando, ela vai acabar. Só que ela vai acabar mais rápido se você parar de questionar, se você parar de perguntar por quê. Às vezes você não diz em palavras, mas o seu coração sente: por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica estacionado no mesmo lugar. É como se a gente estivesse num estacionamento com o carro quebrado. Você tá no estacionamento? Você tá no estacionamento. Todo mundo tá no estacionamento? Todo mundo tá no estacionamento. Mas de repente, as pessoas começam a chegar, ligar os seus carros e a sair. Então sai um, daqui a pouco sai o outro, daqui a pouco saiu de trás, daqui a pouco saiu da frente e o seu carro continua ali. Você não consegue dar a partida, porque a chave é você acreditar que ele vai ligar. Sou eu acreditar que ele vai ligar. Não ficar olhando pro carro dos outros saindo, sabe? E evoluindo e indo. E a gente desesperado porque o nosso não tá indo. Quando a gente deveria estar agradecendo porque a gente tem o carro ali. O carro está ali. Ele só precisa pegar. E o Senhor vai fazer ele pegar. O carro vai pegar. Vamos parar de perguntar o porquê e vamos confiar. Vamos confiar. Vamos confiar que vai acontecer. Que vai acontecer. Todos os dias repete isso. Já aconteceu, já estou vivendo nessa situação melhor, eu já tô fora desse problema. Vamos tentar fazer isso? Me conta aqui se você vai tentar fazer junto comigo. Fica com Deus, que Ele te abençoe. Eu não sei porque eu te falei isso, mas eu te falei. Eu espero que te sirva de alguma maneira na sua vida, na minha vida. E a gente se encontra amanhã. Um beijo, fica com Deus. Tchau!